A graça do Senhor esteja sobre todos vós, meus irmãos. Que privilégio nós temos, que grande alegria nós temos de estarmos juntos aqui na casa de Deus, podendo cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor e nesse momento ainda sermos instruídos pela Sua palavra, a palavra de Deus que é perfeita, como bem orou nossa irmã Alvinha, a palavra de Deus que nos alimenta, nos fortalece, nos corrige. E espero que você esteja aí sentadinho nessa expectativa, o que Deus vai falar comigo nessa noite. Senhor, o meu coração e a minha mente estão abertos para ouvir a Tua voz. Fala comigo e me ajuda a aplicar a Tua palavra na minha vida. Amém. Abra a sua Bíblia então em João capítulo 11. João capítulo 11 é o famoso texto da ressurreição de Lázaro. Quero refletir com os irmãos nesse texto, tirando algumas lições para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos caminhar por todo o capítulo. Capítulo muito rico, lições preciosas para todos nós. Meus irmãos, mesmo assentados, vou ler os versículos iniciais, do versículo 1 ao versículo 7. João capítulo 11, versículo 1 ao versículo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber esta notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos outra vez para a Judeia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Vou orar mais uma vez ainda. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra e reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação, a nossa fraqueza. Por isso suplicamos ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesse instante, ilumine a nossa mente, ó Deus, que o Senhor me conduza na exposição da Tua palavra também, pela capacitação do Senhor, e que tudo aqui seja para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus, como cantamos, Ele é o Deus soberano. E na sua soberania, Ele conduz todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, para a sua própria glória, para a sua própria glória. O Evangelho de João é um evangelho muito apreciado, um evangelho muito rico e de fácil leitura, de fácil compreensão. Talvez dentre os 4, João seja o evangelho mais lido por conta da sua linguagem. E João aqui no seu evangelho, ele se propõe a revelar Jesus para o seu público ali de imediato, como sendo o Filho de Deus. Aquele que veio, como ele começa dizendo, se encarnou, o Deus encarnado. Ele quer mostrar para as pessoas que esse Jesus de Nazaré, ele é o Deus homem, o perfeito, o Deus encarnado. E aí João usa aqui uma estratégia para fazer isso, selecionando alguns milagres de Jesus para a cada milagre ele ir comprovando, mostrando para o seu auditório, para aqueles leitores do seu evangelho, quem era esse Jesus, como ele se propõe a revelar. E João seleciona pelo menos 7 milagres, dos milagres realizados por Jesus, alguns deles devem vir aí na sua mente, que estão aqui no Evangelho de João, e aqui está o 7º milagre que João selecionou, culminando assim com essa
revelação, esse propósito que ele quer mostrar de que Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus encarnado. Então este é o último dos 7 milagres que João separa aqui e traz no seu evangelho antes da paixão de Cristo, para mostrar que Jesus é Deus, que ele tem poder, inclusive sobre a própria morte. O milagre anterior a esse que Jesus realizou foi também um milagre extraordinário. Todo milagre é extraordinário, mas aqui parece que João vai dando uma sequência de milagres impressionantes, que foi o milagre da cura de um cego de nascença. E o próprio texto registra isso na palavra do próprio ex-cego, que ele vai dizer que ninguém jamais viu um cego, alguém nascer cego e vir a enxergar. Só Jesus pôde fazer isso. E agora João apresenta para nós, então, este outro grande milagre para mostrar que Jesus é tão Deus que ele tem poder até mesmo sobre a própria morte. Mas, irmãos, aqui também é interessante porque essa ressurreição aqui de Lázaro é também uma amostra do que vai acontecer com ele próprio. Com a sua morte, com a sua ressurreição também. E tudo está caminhando para que isso aconteça. O que mostra também a soberania de Deus no controle de toda a história aqui. É por isso que Jesus vai dizer para Marta que ele é a ressurreição e a vida também. E a vida também. Então, nesse milagre em particular, a ressurreição de Lázaro, o propósito foi alcançado. E qual foi o propósito alcançado? Claro que tudo resume na glória de Deus, mas quando o próprio Jesus diz que ele vai ao encontro das irmãs de Jesus e também de Lázaro para ressuscitá-lo, ele já deixa isso bem claro. Ele diz que vai ressuscitar para que os que ali estavam poderiam e creriam nele diante daquele milagre realizado pelo Senhor. E depois que Jesus então realiza esse milagre, nós vamos observar na sequência logo imediata do capítulo 11, parte final do versículo 11 e o 12 na sequência, que os fariseus e sacerdotes estão ali já preparados, dispostos a dar cabo da vida de Jesus Cristo, o que vai acontecer na sequência do relato de João, mostrando também a sua morte e a sua ressurreição logo na sequência. Mas o que nós temos aqui nesse texto, irmãos, e esse é o nosso ponto, e é esse tema que eu quero refletir com os irmãos. A enfermidade de Lázaro foi para a glória de Deus. Então nós vamos trabalhar aqui a questão da glória de Deus, e tudo o que Deus realiza e realizou em Cristo Jesus tinha esse propósito, a glória de Deus. E não foi diferente aqui com a enfermidade de Lázaro. Esta enfermidade foi para a glória de Deus. Aliás, quem diz isso é o próprio Jesus Cristo aqui. E como nós podemos observar a glória de Deus sendo manifestada, ou o próprio Deus sendo glorificado em toda o desenvolver ou o caminhar para a realização deste 7º milagre da ressurreição de Lázaro, que já estava morto quando ele lá chegou. Eu quero que você acompanhe comigo e observe então que a enfermidade de Lázaro foi para a glória de Deus, porque em primeiro lugar Deus é glorificado no sofrimento humano. Deus é glorificado no sofrimento humano. É interessante aqui a gente observar, né? Diferente do mundo, as pessoas são exaltadas, são glorificadas, não naquilo que aparentemente é algo ruim, mas elas são exaltadas, glorificadas, quando elas têm muito dinheiro, quando elas têm muitos amigos, quando elas têm muitas posses. Mas aqui nós vamos aprender que Deus é glorificado no sofrimento humano. E é justamente isso que vai acontecer com Lázaro. E aí nós podemos observar, nesses versos que eu li com os irmãos, que é dito para nós que Lázaro estava enfermo lá em Betânia. O que é enfermo? Está doente mesmo. Ele estava doente. E aqui a aldeia de Maria, né? Maria provavelmente
fosse a mais conhecida entre os irmãos ali, é essa família, né, desses 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, e que eram amigos de Jesus, amados por Jesus Cristo, como ele próprio, o texto aqui traz, João traz esse testemunho aqui, né, nesse sentido. Observe que quando João escreve esse evangelho, ele escreve esse evangelho bem depois dos fatos acontecidos aqui, porque você vai encontrar logo no versículo 2, ele trazendo aqui um fato que iria acontecer na sequência dessa ressurreição de Jesus Cristo, que foi o fato de Maria ter lavado os pés de Jesus com perfume enxugado com seus próprios cabelos. Você vai encontrar esse texto logo na sequência, esse relato no capítulo 12, mas João já antecipa aqui para dizer que é dessa Maria que ele está falando. O versículo 2 diz: esta Maria, cujo irmão Lázaro, que estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Para identificar aqui quem é essa Maria, quem são essas pessoas, esses 3 irmãos que eram amados pelo próprio Jesus Cristo. Então ali estava Lázaro doente e elas decidem mandar chamar Jesus. O versículo 3 diz isso, né? Mandaram então as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha que interessante aqui a fala delas. Está enfermo aquele que ama, que o Senhor ama. Este é Lázaro. E é interessante, não é? Porque aqui a gente observa Deus fazendo isso. Lázaro era amado por Jesus. E Deus permitiu que Lázaro adoecesse. E não só adoecesse, mas também que morresse. Às vezes isso acontece conosco também, pessoas que nós amamos, Deus permite que isso aconteça. Deus permite que pessoas que nós queremos muito bem adoeçam. E nós precisamos lembrar que, como filhos de Deus, aquela enfermidade, Deus pode estar conduzindo para a sua própria glória. Como soberano na história, Deus conduz essas coisas e tudo que acontece para a sua própria glória. Não foi diferente com Jesus. E aí Jesus recebe a notícia e o texto diz que Jesus declara: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Irmão, Jesus sabia o que ia acontecer com Lázaro. Aqui mostra que Jesus é Deus. Ele sabia o que estava acontecendo e que iria acontecer antes mesmo de acontecer o fato. Ele sabia que Lázaro estava doente, que Lázaro ia morrer, mas ele também já sabia que ele não iria permanecer na morte. A soberania de Cristo, a soberania do nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, é representada aqui. E mais, ele diz: olha, tem um propósito nisso. Essa enfermidade tem um propósito da parte de Deus. Ela é para a glória de Deus. E também para que o Filho de Deus seja por meio dela glorificado. Então, irmãos, é por isso que nós afirmamos: Deus é glorificado no nosso sofrimento, especialmente no sofrimento do povo de Deus. Então nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos ficar desesperados quando adoecemos, quando alguém que nós amamos adoece, porque Deus utiliza aquela enfermidade ou até mesmo uma morte para que Ele seja glorificado. Pastor, mas o que eu ganho com isso? É Deus que vai ser glorificado? É claro que nós somos abençoados e beneficiados com a glória de Deus também. Com a glória de Deus também. Nós somos consolados quando Deus é glorificado. Quando nós testemunhamos que Deus está sendo glorificado, quando nós testemunhamos a glória de Deus, nós somos consolados, a nossa fé é fortalecida, nós somos animados no Senhor, nós somos, o nosso caminhar com Deus, os nossos passos são mais firmados no Senhor e na sua palavra, porque quando Deus é glorificado, nós somos consolados, nós somos fortalecidos na fé. Deixa eu contar uma experiência para os irmãos. Nesse ministério pastoral, nós visitamos irmãos que estão enfermos. E ao visitar uma irmã que está com câncer, essa irmã, ela está com aquilo que os médicos chamam de tratamento paliativo. Não está sendo mais tratada no hospital, está sendo tratada em casa.
E eu estive visitando recentemente essa irmã. Aliás, visitei 2 irmãs nessa situação. Pessoas que vocês amam, pessoas que nós amamos, são os nossos irmãos em Cristo, mas Deus permitiu que ela passasse por essa enfermidade. E que essa enfermidade conduzisse a essa irmã à morte. Não morreu ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Ao visitar essas irmãs, o nosso coração fica alegre e grato, porque nós vemos naquela irmã que está doente, que está com uma enfermidade mortal, nós vemos a glória de Deus nela. Nós vamos visitar aquela irmã e nós nos preparamos. Como será que ela vai estar? Nós ficamos preocupados. Coitada da irmã. Mas quando nós chegamos lá, ao invés de nós consolarmos aquela irmã, nós saímos lá consolados. Porque aquela irmã está no seu leito, mas com a sua fé tão fortalecida, com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida tão radiante, que nós saímos de lá radiantes da glória de Deus também, abençoados com aquela irmã que está enferma. A enfermidade na vida do povo de Deus é para a glória de Deus também. Nós vemos isso aqui com Lázaro, mas nós vemos isso também nos nossos dias. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que conduz a nossa história, que conduz a nossa vida de acordo com o seu plano, o seu propósito, e que no final das contas tudo é para a sua glória. Mas quando nós testemunhamos a glória de Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando vemos nossos irmãos na sua luta, na sua enfermidade, não reclamando, não xingando da vida, não desesperado, mas confortado e consolado no Senhor, porque esse Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele consola e conforta. Você volta de lá radiante da glória de Deus. Essa é a primeira lição que eu quero deixar com os irmãos. Deus é glorificado no nosso sofrimento, na nossa enfermidade. Uma dessas irmãs, eu não posso deixar de dar esse testemunho aqui, é a nossa querida irmã Marta. Quando eu estive lá visitando, eu pude testemunhar a firmeza, a segurança, o descansar da sua alma, da sua mente, do seu coração no Senhor. Pastor, estou em paz. Seja feita a vontade do Senhor. E você volta dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome. E eu louvo o teu nome por essa irmã, porque o Senhor está sendo glorificado na sua vida, em meio à sua luta, em meio a essa enfermidade. Ela não está reclamando, ela não está lamentando da vida, ela não se voltou contra o Senhor, mas ela está glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é uma lição para nós também. Quando nós ficarmos numa situação como essa, quando nós lidamos com as nossas lutas dessa vida, os sofrimentos dessa vida, nós devemos lembrar que o nosso sofrimento deve ser também para a glória de Deus. O nosso sofrimento deve ser para que o nome do Senhor, o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo seja também glorificado. Repare que no texto, no versículo 5, o texto testemunha, João diz: ora, amava Jesus a Marta, a Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava enfermo, estava doente, o que ele fez? Ele saiu correndo, desesperado, para ir curar Lázaro. O texto diz, curiosamente, que Jesus permaneceu. Os discípulos talvez olhassem para Jesus: mas olha, ele está enfermo, o senhor não vai cuidar, não vai fazer nada? Calma. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. E o texto diz que Jesus se demorou ainda não um dia, mas ele se demorou 2 dias naquele lugar onde ele estava. E aquele lugar onde estava era cerca de 20 quilômetros de distância. Provavelmente ele estava na Pérea. E viagem a pé, Jesus iria demorar 1 dia. O mensageiro levou 1 dia para chegar até Jesus. Jesus ficou mais 2 dias e tinha mais 1 dia de viagem. 4 dias depois, por isso quando ele chega lá, Marta diz: olha, já são 4 dias. O corpo já está apodrecendo. O cheiro já não é agradável. Porque Jesus sabia o que ele iria fazer, estava no controle, e ele diz: olha, isso é para a glória de Deus. Jesus não voltou para Betânia para curar a enfermidade de Lázaro. Jesus tinha planos maiores. Deus iria ser glorificado porque aqueles que lá estariam iriam ver Jesus realizando esse grande milagre de ressuscitar alguém que já havia morrido
não apenas há 3 dias. E aqui há um entendimento, dizem que os rabinos judeus, eles até acreditavam que seria possível ressuscitar alguém em até 3 dias. Seria possível que ainda fosse tirado da morte alguém em 3 dias. Jesus não vai em 3 dias. Jesus vai em 4 dias. Porque Jesus não é homem, Jesus é Deus e Ele quer que seja reconhecido, que aqueles que ali estão olhem para Ele e reconheçam que Ele é o Deus encarnado, aquele que chama dos mortos, chama do túmulo, aquele que já está há 4 dias com o seu corpo se decompondo e pelo poder da sua palavra, o mesmo poder da palavra que criou todas as coisas, o poder da sua palavra dá vida novamente àquele corpo morto e ele sai do túmulo e eles tiram as suas amarras e ele é liberado. Deus é glorificado, meus irmãos, no sofrimento humano. Quando nós estivermos sofrendo, nós não tomemos o caminho do pecado, nós não reclamemos, nós glorifiquemos a Deus, clamemos ao Senhor, que a nossa fé seja evidenciada em meio ao nosso sofrimento também, a exemplo dessas irmãs que eu falei para vocês. Mas há uma segunda lição aqui também, onde Deus é glorificado. Deus é glorificado na enfermidade, mas onde mais Deus é glorificado, pastor? Deus é glorificado apesar da nossa pequena fé. Deus é glorificado independente da nossa fé, da imperfeição da nossa fé. Ainda assim Ele vai ser glorificado. E a nossa fé é imperfeita, eu acho que você reconhece isso. A nossa fé é pequena, eu acho que você reconhece isso também. Mas isso não será impedimento para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida e através da sua vida também. Jesus disse, essa enfermidade é para a glória de Deus. Mas olha, a reação dos discípulos mostra que a falta de fé. E quando nós temos falta de fé, outras coisas acontecem, coisas ruins. O medo, a falta de compaixão, o egoísmo. A fé nos afasta de Deus e das coisas boas que nós devemos realizar. O versículo 7 diz que quando os discípulos ouvem Jesus dizendo, vamos, eu vou voltar, isso é para a glória de Deus. E diz o versículo 7 que Jesus então diz, vamos outra vez para a Judéia. O convite está feito, o chamado está feito. Qual foi a reação dos discípulos? Eles disseram, no versículo 8, mas ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e quer voltar para lá? Lembra que Jesus, por que eles falam ainda agora? O milagre anterior que Jesus tinha realizado, que eu expus aqui para os irmãos, o milagre da cura do cego. Vocês viram o problema que deu no final das contas ali, não é? De perseguição para Jesus, os judeus queriam de fato matar Jesus, queriam prender e queriam tirar a vida de Jesus. Por isso que agora os discípulos estão dizendo, mas Senhor, mestre, nós acabamos de vir de lá de Jerusalém, saímos, porque estávamos sendo perseguidos lá, sendo ameaçados de ser mortos, apedrejados ou condenados à morte, como depois vai acontecer mesmo. Por isso que eles têm essa reação. O que falta aqui? Fé. Quem é que está chamando para ir? Jesus. O Senhor, o Deus encarnado. Mas eles têm medo e eles reagem dessa forma. E Jesus explica para eles no versículo 9, olha, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E Jesus aqui faz um trocadilho de palavras, ele está se referindo à luz do dia, mas também para dizer que Ele é a luz. E aqueles que andam nele estão guardados, estão protegidos e nada vai acontecer fora do propósito da vontade de Deus. Mas agora ele diz na parte final, versículo 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nele, na pessoa, não há Jesus. Quem anda em trevas, quem não anda em Cristo, anda nas trevas. E esse há de tropeçar. Mas aqueles discípulos pertencem a Jesus, a vida deles está nas mãos de Jesus, mas falta confiança, falta fé. Mas eles demonstram também falta de compaixão para com aquele que está enfermo. Eles não querem, veja que eles estão preocupados com ele, com as suas próprias vidas, consigo mesmos. Eles não querem voltar, e se esse é um pensamento egoísta, nós vamos colocar nossa vida em risco? Nós vamos nos sujeitar a sermos mortos ou presos e mortos depois? Não queremos ir para lá. Mas é curioso como Jesus chama neles e provoca eles a compaixão, o amor e tenta envolver os discípulos
com aquele que está enfermo também, chamando eles a terem compaixão. Olha o que ele diz no versículo 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Veja a chamada de Jesus. Jesus não diz, olha, Lázaro adormeceu. Jesus diz, nosso amigo, meu e de vocês. Certamente os discípulos conheciam Lázaro. Os discípulos também amavam Lázaro. Lázaro foi uma pessoa muito amada e muito amável, pelo que dá a entender também. E agora, nesse momento de desafio, deles voltarem para Jerusalém e de correrem riscos as suas próprias vidas lá, eles dizem, não quero, pensamento egoísta, porque querem se proteger, se defender, falta de fé, de confiança em Deus, mas também falta de compaixão. Por isso Jesus diz, olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eles não entendem direito o que Jesus fala aqui, eles acham que Lázaro está dormindo. E eles dizem assim, olha, Senhor, mas se ele está dormindo, então está tudo bem, está tudo certo, deixa ele lá, dormindo, em paz. Mas Jesus esclarece para eles e diz assim, não, eu estou falando que ele morreu. Ele morreu. O versículo 14 diz, Jesus disse claramente, Lázaro morreu, ele está morto, é disso que eu estou falando para vocês, diz Jesus. E Jesus diz, por essa causa me alegro de que lá não estivesseis, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E olha o pensamento de Tomé, novamente aqui ele aparece, você deve já ter ouvido a fé duvidosa de Tomé, embora não rebelde e nem resistente, porque embora ele aqui tenha essa relutância, e diga isso no versículo 16, ele diz, vamos também nós para morrermos com ele. O que ele está dizendo com isso? Lázaro, o Senhor disse que está morto, nós vamos voltar. Tá bom, Senhor, nós vamos, mas nós vamos para morrer junto com eles também. É a fé duvidosa, imperfeita de Tomé aqui também, demonstrando assim uma fé imperfeita, Irmãos, nada disso foi impedimento para que Deus fosse glorificado. Jesus diz, olha, ele vai ser glorificado, o Pai vai ser glorificado e eu também vou ser glorificado. E curiosamente, na sequência do texto, nós vamos observar que quando Jesus chega lá, ele vai tratar com as irmãs e essas irmãs vão demonstrar uma fé diferente dos próprios discípulos de Jesus, uma fé mais amadurecida, porque quando Jesus chega lá, Marta vem ao encontro de Jesus e diz para Jesus assim no versículo 21, Marta disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta dizendo, olha, eu creio que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo agora, estaria curado, porque Marta confia que o Senhor era suficiente para curar a enfermidade de Lázaro. Mas ela prossegue e diz no versículo 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido. No versículo 22, ela diz, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Deus vai te conceder. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. E aí Jesus questiona a Marta, depois que ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e Jesus confronta a Marta dizendo, Marta, você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Quando Jesus diz, olha, o teu irmão vai ressurgir, Marta está pensando que Jesus está falando da ressurreição do último dia. Jesus diz, não, eu não estou falando da ressurreição do último dia, porque eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou ressuscitar o teu irmão. Marta, você crê nisso? E qual foi a resposta dela? Sim. Final, o versículo 27, sim, Senhor, respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A sua irmã Maria também dá o mesmo testemunho de fé, quando ela chega no versículo 32, na sua Bíblia aí você pode acompanhar, ela se lança aos pés de Jesus, e o que ela diz para Jesus? Senhor, a mesma coisa que Marta, né? Parece até que combinaram as duas. Maria também, confiando no Senhor, ela diz, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus tem algo muito maior do que a cura. Jesus quer ressuscitar a Lázaro e, independente da fé imperfeita dos amados de Jesus aqui, ele vai cumprir o seu plano e Deus vai ser glorificado também. Meus irmãos, nós não somos diferentes desses amados de Jesus aqui, de Marta, de Maria, de Lázaro. A nossa fé também é uma fé pequena, é uma fé imperfeita e por vezes nós tropeçamos, por vezes nós temos medo, ficamos com medo, por vezes nós desconfiamos,
não confiamos em Deus. Muitas vezes agimos de maneira egoísta, faltamos com a compaixão para com os nossos irmãos, o amor sincero, o amor verdadeiro. Por causa de tudo isso, consequência de uma fé que é imperfeita, a fé no Senhor, a fé em Deus. Mas nada disso é suficiente para impedir que Deus seja glorificado também através da minha vida e através da sua vida também, porque Ele cumpre a sua vontade, cumpre o seu propósito, e Ele nos salvou, Ele nos chamou para que através do meu viver e do teu viver, ainda que seja com uma fé imperfeita, o nome dEle seja glorificado, seja exaltado. Tenha isso em mente, tenha isso em vista, tenha isso diante do Senhor como um propósito de Deus para a sua vida, de, apesar de você, apesar da sua pequena fé, a sua vida deve ser para glorificar o nome de Deus. O seu viver neste mundo aqui deve ser para santificar o nome de Deus, através do seu bom testemunho, através do seu proceder neste mundo aqui e da sua confiança, da sua fé em Deus, apesar dela ser imperfeita. Que Deus seja exaltado, glorificado através ou apesar da nossa pequena fé. Há uma terceira lição ainda, irmãos, que nos mostra aqui, João, como Deus pode ser e deve ser glorificado. João vai mostrar para nós aqui que Deus é glorificado até mesmo na humanidade de Cristo. Deus em Cristo, o Deus encarnado que é Cristo. Ele é Deus e homem. Ele é divino e Ele é humano. Por isso Ele é o Salvador perfeito. Por isso Ele é o mediador perfeito. E aqui é curioso e é maravilhoso, porque no texto de João, Ele revela essas duas naturezas de Cristo Jesus. O Cristo que cura. Os 7 milagres é o poder de Deus. É a manifestação da divindade na pessoa de Cristo. Ele é Deus, o Deus encarnado, mas ao mesmo tempo, maravilhosamente, Ele também é homem como nós. Ele é ser humano. E como é que nós podemos observar isso? E na sua manifestação da sua humanidade, Deus também é glorificado. Jesus é homem porque Ele revela aqui sentimentos humanos e que só o ser humano tem. E nós temos aqui nesse texto, o versículo 33, mostra para nós que Jesus é plenamente homem, porque Jesus, diante do sofrimento das irmãs ali, Jesus chora. Versículo 33 diz: vendo-a chorar, bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E no versículo 35, o menor versículo da Bíblia, mas carregado de profundo ensinamento, nos mostra aqui: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus é Deus, mas Jesus é homem como eu e você. Jesus é humano como eu e você. Ele é uma pessoa, Ele é um ser humano que Ele tem e sabe dos nossos sentimentos. Diante daquele luto, diante daquele sofrimento, Jesus se comove no seu espírito e Ele chora. Ele chora. E Jesus aqui não está encenando. Jamais Jesus faria isso. Jesus, como sempre, está sendo verdadeiro, está sendo honesto e, mais do que isso, ensinando para os seus próprios discípulos que nós devemos ter compaixão uns com os outros. Aliás, é a palavra dele que nos ensina que nós devemos chorar com os que choram. Devemos sorrir, nos alegrar com os que se alegram, mas também nós devemos chorar com os que choram. E aqui, irmãos, fica uma observação também em decorrência do ministério pastoral, que muitas vezes a gente acaba também fazendo isso, às vezes até sem perceber. Muitas vezes eu observo isso em ofício fúnebre, quando a gente está realizando um ofício fúnebre, ali os familiares enlutados, tristes, mas muitas vezes os amigos que vieram ali, como esses amigos aqui de Maria e Marta, vieram de Jerusalém. Jerusalém ficava uma distância de 3 horas de viagem, bem próximo. Por ser uma família conhecida, respeitada, vieram de Jerusalém ali vários judeus para os consolarem. Diz o texto que vieram ali para consolarem. E a gente vê muitas vezes, no momento de ofício fúnebre, de velório, como é mais conhecido, não é? Muitas vezes
alguns ali não têm o mínimo de compaixão, não oferece o mínimo de consolo, porque muitas vezes estão ali conversando outros assuntos e dando risada alta, e ali às vezes até numa algazarra, numa falação, não considerando os que sofrem, os que choram ali. Lembra que quando Jesus chamou os discípulos, vamos voltar lá. Essa ressurreição, essa morte de Lázaro é para a glória de Deus, eu vou ressuscitá-lo. Qual foi a reação dos discípulos? Não vou lá, eu quero proteger a minha vida. Jesus se dirige a eles e diz, olha, o nosso amigo. Percebe? E aqui Jesus dá o exemplo de compaixão, de sentimento e compartilhando a dor ali, tomando a dor também daquelas irmãs que estão sofrendo ali grandemente, sofrendo grandemente. Queridos irmãos, o nosso Cristo, na sua humanidade, glorifica a Deus, porque esse sentimento de compaixão é um sentimento que Deus quer que nós tenhamos uns para com os outros. O contrário não é verdade, não é o que Deus quer. Por isso que Ele diz, devemos chorar com os que choram. E quando nós compreendemos e nos dispomos a compreender a dor do outro, e a gente vive num mundo tão egoísta, né? Todo mundo está correndo atrás do seu próprio umbigo, dos seus próprios interesses, e às vezes a gente esquece do próximo, esquece do cuidado ao próximo, esquece do consolo, esquece do conforto, esquece de orar por eles. Aqui Jesus está nos dando o exemplo da sua humanidade e ao chorar, demonstrando compaixão sincera e verdadeira por aquelas irmãs ali que estão profundamente tristes, quando Jesus faz isso, Deus também está sendo glorificado, porque Deus quer que nós tenhamos compaixão uns dos outros. Aliás, a compaixão é uma manifestação do amor, o amor fraterno. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E aí os que ali estavam, vê Jesus chorar e diz, olha, vede o quanto o amavam. Mas assim como existe nos velórios hoje, os ofícios fúnebres de hoje, aqueles que não estão acompanhando ali com sinceridade, muitas vezes, a dor daqueles que choram, ali também aconteceu isto, porque havia ali aqueles que ao ver Jesus chorar, ao invés de reconhecer o quanto ele amava, passaram a criticar Jesus. O versículo 37 diz que alguns objetaram e disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, veja que eles testemunharam o milagre anterior, né? No relato de João, ele abriu os olhos ao cego, e eles dizem, não podia Jesus que curou aquele cego lá de nascença, não podia ele também fazer com que este não morresse? Eles estão criticando Jesus aqui. Eles não estão tendo aqui uma empatia com Jesus, nesse momento também de dor de Jesus, mas eles estão criticando Jesus, como isso é triste, como isso é horrível, como isso é terrível. Percebe? Isso não deve acontecer conosco, como cristãos, como filhos de Deus que somos. E Jesus novamente aqui demonstra que Ele é homem, natureza humana perfeitamente homem. E novamente o texto vai dizer que ao perceber ali a crítica daqueles judeus que ali estavam, que vieram para consolar as irmãs Maria e Marta ali, verso 38 diz que Jesus novamente, agitando-se em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja entrada tinha uma pedra posta, assim como nós hoje sepultamos, não é? Enterramos os nossos mortos ou cremamos. Desde a época que também já havia esse cuidado, e principalmente o judeu, porque a lei proibia que o judeu tocasse o morto. Então eles têm esse cuidado, eles colocam lá numa gruta, uma espécie de gruta, e colocam uma pedra para tampar ali, o que é interessante porque não eram todos que podiam ter uma gruta assim particular para sepultar, e isso mostra que essa família era uma família que tinha uma certa condição financeira também, e por isso pôde dar essa assistência e honrar o seu irmão desta maneira, mas ele precisa ficar isolado ali por conta da proibição da própria lei, e esse cuidado que também nós temos nos dias de hoje. Mas aqui, irmãos, diferente de Jesus
ter chorado. Agora o texto dá a entender que ele fica aqui comovido no seu íntimo, no seu coração e na sua mente. Provavelmente Jesus aqui tenha se irado por conta da morte, e da morte como resultado do pecado no mundo. E nesse momento então Jesus se dirige para o túmulo, para a ressurreição do próprio amigo de Lázaro que ali está. Irmãos, Cristo aqui na sua humanidade, e não só aqui, mas é fato, nós observamos isso e concordamos com isso. Jesus, em toda a sua humanidade, em todo o seu viver neste mundo aqui encarnado, ele procurou fazer tudo para a glória de Deus. Jesus nos chama aqui a nós imitá-lo, a nós também no nosso viver enquanto pessoas, enquanto seres humanos que somos, filhos de Deus neste mundo aqui. Nós devemos usar a nossa humanidade, usar a nossa vida neste mundo aqui também para glorificar a Deus, assim como Cristo na sua humanidade aqui também glorificou a Deus. Você e eu que conhecemos a Deus, que amamos a Deus, no nosso viver aqui neste mundo, tudo que nós formos realizar, nós devemos ter como propósito principal a glória de Deus. Não é isso que nós falamos? Que nós vivemos para a glória de Deus? Já perceberam que os crentes falam isso, né? Nós falamos isso? Vivemos para a glória de Deus. Você só tem essa vida aqui. Não vai ter outra vida neste mundo aqui. Depois dessa, só na glória eterna. E é a oportunidade que nós temos, única, para nós vivermos a nossa humanidade para a glória de Deus. E não tem nada mais valioso, nada mais precioso do que isso. Porque quando você vive por qualquer outro propósito, esse outro propósito vai ser ruim para você. Não vai ser benéfico para você. Porque qualquer outro propósito que não seja a glória de Deus vai ser contrário a glorificar a Deus. E viver fora desse propósito implica em condenação, implica em juízo. Pastor, eu não quero viver para a glória de Deus, eu quero viver para a minha própria glória. Eu mando na minha vida, quero aproveitar as coisas deste mundo aqui. No final das contas, juízo de Deus, condenação eterna. Pastor, eu quero viver para a minha família. O propósito da minha vida é viver para os meus filhos. Não está vivendo para a glória de Deus, porque o propósito está sendo para os seus filhos. No final das contas, não vai ser salvação, vai ser condenação. Por isso que nós devemos entender, só temos uma única chance, uma única vida, uma única oportunidade de como pessoas, como seres humanos, vivermos neste mundo aqui, imitando a Jesus, usando a nossa vida como seres humanos, a nossa humanidade, para a glória de Deus. E é bonito de ver isso em Jesus, de fato, porque tudo o que ele faz, aliás, ele deu esse testemunho, né? Ele diz que veio a esse mundo não para fazer a sua própria vontade. Ele veio neste mundo para fazer a vontade do próprio Deus. Você está aqui nesse mundo como cristão, como convertido, não para fazer a sua própria vontade. Nós falamos sobre isso na escola dominical agora pela manhã. Você está aqui nesse mundo, essa vida que você tem com Cristo, essa vida que você tem com Deus, não é para você viver fazendo a sua vontade. Aliás, jamais, porque a sua vontade é imperfeita, a sua vontade é pecaminosa, a sua vontade te leva para longe de Deus. Nós, em Cristo, devemos viver para a glória de Deus, imitando o nosso Mestre, imitando o nosso Senhor. Mais uma lição, irmãos, nesse texto, quando Jesus diz que Lázaro, a ressurreição dele vai ser para a glória de Deus, Deus é glorificado ao conceder poder a Jesus para triunfar sobre a morte. Veja aqui é curioso, porque aqui é o outro lado, aqui é a outra perspectiva, na mesma pessoa. Acabei de falar para vocês da humanidade de Cristo para a glória de Deus. Agora da divindade de Cristo, porque Deus, o Pai, lhe concede o poder. O poder é concedido pelo próprio Deus, porque Jesus está encarnado, desvestido da sua glória, esvaziado do seu poder e da sua glória. Mas Deus lhe concede o poder para que Lázaro ouça a voz de Cristo. Vem para fora e ele venha para fora. Então Deus é glorificado ao conceder poder para Jesus triunfar sobre a morte. Como é que nós podemos observar isso? Primeiro, Jesus já havia cravado isso. No versículo 4, Jesus já havia dito isso, que essa enfermidade não era para a morte. Ele já havia resolvido essa questão. Ela é para a glória de Deus. Depois, nós podemos observar que ele vai dizer no versículo 14 e 15, que Lázaro está morto,
mas que ele vai ressuscitar. Veja, irmãos, a confiança do filho no pai. Ele está afirmando que ele vai ressuscitar antes de acontecer, claro. Mas ele está afirmando com segurança, com confiança, porque ele confia no pai, que vai atender a sua oração, vai atender o seu pedido. Por isso ele diz no versículo 14, né, declara que Lázaro morreu, e no 15 ele diz que ele se alegra que os discípulos não estivessem lá quando ele estava enfermo, para que eles pudessem crer na própria ressurreição que ele iria fazer de Lázaro ali. E é interessante porque Jesus, ele, antes da sua ressurreição, ele ora ao Pai e agradece ao Pai pela ressurreição que ainda não aconteceu. Na sequência do texto, os irmãos podem observar isso daí, porque Jesus tinha plena confiança em Deus, o Pai, e ele agradece a ressurreição que ainda não aconteceu no texto, como nós podemos observar aí no texto de João, na sequência do texto. Ele glorifica a Deus. E é interessante aqui, irmãos, que nessa oração que Jesus faz aqui ao Pai, temos poucas orações de Jesus ao Pai que foram públicas. Nós temos a oração de Jesus no Getsemane, nós temos, embora ali a oração toda não tenha sido pública, não é? Mas nós temos a oração de Jesus lá em João, aqui em João, no capítulo 17, a oração sacerdotal, que ali nós temos e podemos testemunhar o que Jesus diz a Deus, o Pai, ali na sua oração. E nós temos aqui também, nesse texto, essa oração de Jesus ao Pai aqui, também de maneira pública, mas ele faz isso, e ele mesmo diz aqui no texto, não por ele, mas pelos que ali estão, para que pudessem crer nele como sendo de fato o Filho de Deus, o Filho de Deus. Isso aqui é interessante porque nós podemos observar aqui a confiança de Jesus no próprio Deus, quando ele resolve agradecer ao Pai pela ressurreição de Lázaro, que ainda não tinha acontecido. E aí depois disso, irmãos, Jesus manda fazer aquilo que o homem pode fazer, que é tirar a pedra, né? E Jesus faz isso em outras situações também, né? Ele não precisava usar o poder de Deus para tirar a pedra. Se ele quisesse, ele poderia, mas isso os homens podiam fazer. E por isso que no versículo 39, Jesus ordena, ali depois da sua indignação, do seu sentimento de ira contra o pecado, Jesus diz para aqueles que ali estão, tirar a pedra, vão lá, tirem a pedra. E aí Marta se aproxima e diz, Senhor, mas já cheira mal, verso 39, já cheira mal, porque já tem 4 dias, já são de 4 dias. E aí Jesus aqui como que corrige a Marta e diz, Marta, eu não disse para você que se você crer, você veria a glória de Deus? Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que glória de Deus é essa que Jesus está dizendo? Justamente o poder dele vencendo a morte. Ele chamando Lázaro para fora. Isso era a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus ali. Eles iriam testemunhar a glória do Senhor na ressurreição que Lázaro faz. Jesus faz isso, né? E aí você observa no verso 41, Jesus levantando os olhos ao Pai, a oração que eu me referi a vocês está aqui no verso 41. Ele diz, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Repare aqui, irmãos, a estratégia de Jesus, o propósito de Jesus aqui. Ele está orando ao Pai, e é uma oração pública. E por que Jesus faz isso? Para que aqueles que ali estão, creiam nele. Jesus diz, eu não duvido que o Senhor me ouça. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Eu peço, o Senhor sempre me atende. Mas por que eu estou fazendo isso publicamente? Para que aqueles que aqui ouvem, creiam. Creiam o quê? Creiam que tu me enviaste. Tu me enviaste. Reparem, irmãos, que Jesus ali vai realizar o grande milagre, ressuscitar um morto de 4 dias. Mas reparem que Jesus glorifica a Deus nisto.
Quando ele diz aqui, eu estou orando ao Pai, para que esses que aqui estão saibam que foi tu que me enviaste. Então a glória não é para mim, nesse momento, a glória é para ti. Então vocês que aqui testemunham esse milagre, saibam que é de Deus que vem esse poder. Então glorifiquem a Deus pelo poder dele sobre a morte. E é claro que o próprio Jesus também será glorificado nisso também. E o texto diz que na sequência, ele então chama a Lázaro dizendo, Lázaro, vem para fora. E João testemunha, como que de imediato, no versículo 44, saiu aquele que estivera morto. E é curioso porque ele diz que ele tinha os pés e as mãos ligadas, atados, amarrados ali ainda. E mais, ele estava com os olhos envoltos num lenço. E ele não podia enxergar, ele não podia andar, provavelmente. Alguns entendem que era um tipo de atadura, que ele poderia dar alguns passos. Mas outros vão dizer que não, ele estava realmente amarrado. E quem pensa assim está dizendo que quando ele vem para fora, ele vem como que levitando pelo poder de Deus. E na sequência que ele sai ali do túmulo, Jesus então de novo manda os homens fazer aquilo que os homens podem fazer. Os homens ali, as mulheres não podiam ressuscitar a Lázaro, mas eles podiam desatar Lázaro. E Jesus diz então para eles fazerem isso. O verso 44, no finalzinho, ele diz, desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, o resultado então foi alcançado. Deus foi glorificado. E o texto vai dizer, na parte final, 45, 46, que muitos que ali estavam, de fato, creram nele, creram em Jesus Cristo, porque testemunharam a ressurreição de Lázaro. Não foi isso que Jesus disse? Deus será glorificado e o Filho também será glorificado. Como Jesus está sendo glorificado aqui? Quando um pecador se arrepende e crê em Jesus Cristo como Salvador, ele está glorificando ao Filho e glorificando o Pai, porque está reconhecendo quem Ele é. Ele é o Salvador, Ele é o Deus encarnado, o Senhor das nossas vidas também. Então, meus irmãos, nós temos aqui esses ensinamentos, essas lições, nesse texto tão precioso, quando Jesus diz que a morte de Lázaro, a enfermidade de Lázaro, seria para a glória de Deus. Eu mostrei para vocês que Deus foi glorificado e continua sendo glorificado hoje ainda no nosso sofrimento, na nossa enfermidade. Deus revela a sua glória e Ele faz isso na vida dos cristãos, na vida do seu povo. Quando um crente está doente, ele não se desespera, mas ele descansa no Senhor, porque ele tem a promessa e o Deus que fez a promessa é o Deus fiel, ele tem a promessa da vida eterna. Nós também, se nós passarmos por isso, ou quando passarmos pelo sofrimento, que o seu sofrimento você use para a glória de Deus. Nós falamos que Deus é glorificado na imperfeição da nossa fé também. Tudo o que nós fazemos, apesar de uma fé pequena, Deus é glorificado. E quando Deus é glorificado, a nossa fé é fortalecida e aperfeiçoada no Senhor. Então não importa se você tem uma fé imperfeita, como tem, e eu também tenho. Mas quando nós vivemos para glorificar a Deus, a glória de Deus aperfeiçoa, corrige e fortalece a nossa fé. Nós olhamos para o Cristo humano, o Cristo encarnado, o Deus homem, e nós testemunhamos aqui que Ele viveu na sua humanidade para glorificar a Deus. Nós não podemos viver de outro jeito. Nós devemos viver nesta vida aqui, tão somente para agradar ao Senhor, para servir o Senhor, para exaltar o Senhor em todo o nosso viver neste mundo aqui. E nós vimos que Deus, o Pai, foi glorificado quando Ele concede poder para Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos. E nós também não podemos nos esquecer, diante de tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Deus tem abençoado a sua vida, não tem? Deus tem dado para você tantas bênçãos preciosas, não tem? Deus tem dado para nós saúde, Deus tem dado para nós
família, Deus tem dado para nós emprego, Deus tem dado para nós a vida eterna, Deus tem dado para nós o seu Espírito Santo que em nós habita. Quantas coisas preciosas nós recebemos de Deus. Jesus Cristo recebeu de Deus o poder para ressuscitar Lázaro, mas cada um de vocês que estão aqui nesta noite recebeu de Deus dádivas preciosíssimas, preciosíssimas, e por isso você deve voltar-se para Deus, olhar para Deus e dar a Ele toda a glória, reconhecendo tudo o que Deus tem dado. E eu me lembrei daquele hino que nós costumamos cantar, e você também pode trazer à sua memória: conta as bênçãos e dize-a quantas são, e que isso seja motivo para você também glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Toda a glória, toda a honra seja ao nosso Deus em Cristo Jesus. Amém.